E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Renisto Health and Life. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e vamos acompanhar juntos aqui, vou até afastar aqui, vamos acompanhar juntos aqui a fala dessa doutora aqui, quero que vocês prestem muita atenção e depois disso eu vou mostrar minha opinião a respeito em forma de podcast. Então acompanhe conosco e siga-nos. Esse canal começou essa semana e queremos chegar a 50 inscritos para a gente começar a fazer lives. Então vamos lá, simbora, vamos pro vídeo. Cetose. Eu tô vendo muitos charlatões e picaretas vendendo cetose aqui nas redes sociais como se fosse um grande mousse, quando na verdade não é. Então, só para esclarecer, a cetose é basicamente um estado metabólico que o seu corpo entra quando você, por muito tempo, mantém uma alimentação e restringe completamente os carboidratos ou tem uma ingestão muito baixa deles. Tem uma ingestão aí moderada de proteína e muito alta de gordura. E aí, quando você fica nesse estado durante muito tempo, seu corpo passa a utilizar da gordura como sua fonte principal de energia, já que ele não está conseguindo carboidrato de uma fonte externa. E falando para alguém que quer emagrecimento, até que essa frase é maravilhosa, né? Porque você vai utilizar gordura como fonte de energia, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz. Segura essa informação! Outra informação que também vai segurar. Quando seu corpo fica muito tempo nesse estado, ele também começa a produzir corpos cetônicos. Segura. Lembra, eu confio em você. Quando que esse tipo de alimentação é universalmente indicada? Para pacientes com epilepsia refratária não controlada. Em alguns casos, que ainda não foi muito bem estudado, alguns ensaios clínicos mostrou uma melhora para pacientes com esclerose múltipla e de pacientes com Alzheimer. E outros casos que ainda não foi muito bem estudado para pacientes com câncer, autismo, glioblastoma, obesidade grau 3. Ou seja, ninguém que tá querendo meter o shape, ninguém que tá querendo magras. São pacientes com uma necessidade clínica muito específica dentro de um tratamento muito bem monitorado e muito equilibrado. Agora, vender cetose é muito fofo, é muito gostosinho você vender cetose, principalmente quando você faz aqueles vídeos de IA com desenho animado e mostra o seu cérebro prosperando, falando que o teu corpo tá muito melhor sem comer nada por 72 horas. Só que o que eles não falam, propositalmente, né, porque eles querem o seu dinheiro, são todos os efeitos negativos da cetose. E eu juntei alguns aqui pra vocês. E lembrando que o seu músculo, ele funciona muito bem quando ele recebe carboidratos, né, quando ele recebe glicose como fonte de energia. O seu cérebro ama usar carboidratos para ele manter o foco, a concentração, a memória dele tinindo maravilhoso, inclusive o seu intestino adora receber frutas, legumes e verduras porque são fontes de fibras e o fazem funcionar muito bem. Então, quando você retira tudo isso, todos esses lugares que eu mencionei não vão mais funcionar da forma como eles foram feitas para funcionarem. E aí pode acontecer o quê? Acúmulo severo de gordura no fígado, porque estamos falando de uma alta ingestão de gordura, potencial altíssimo de reganho de peso quando você parar com essa palhaçada, porque estamos falando de uma dieta extremamente restritiva, e quando você acaba com a dieta, você não aprendeu absolutamente nada, porque tudo que você fez foi passar vontade durante alguns meses. Estresse celular em células pancreáticas, altos níveis de lipídios no sangue, então você é uma gordura ambulante, basicamente. Problemas metabólicos a longo prazo, letargia, boca seca, constipação, sua memória vai pro saco e o mais famoso, lembra que eu falei dos corpos cetônicos? Então, quando seu corpo produz corpos cetônicos, você basicamente fede a cetona, a álcool. Teu bafo vai estar muito fedidinho, você vai ter um mau hálito assim insuportável e o seu corpo exala álcool. Corpos cetônicos aí pra galera. Tudo isso quando a gente já sabe que você consegue basicamente o mesmo resultado de emagrecimento se dando mais tempo e comendo como uma pessoa normal. Comendo ali 5 a 6 refeições no seu dia, incluindo feijão, arroz, tapioca, cuscuz,
carne, frango, peixe, tofu, grão de bico, um chocolatinho aqui e ali, um refrigerante zero no almoço para você manter a sua dieta mais palatável, mais gostosa de manter. Pão, macarrão, vivendo e comendo como uma pessoa normal que tem acesso a todos esses alimentos, que pode comer todos esses alimentos. É o que ensino na comunidade Grande Gostosa, é o que eu falo diariamente aqui para vocês e é o que mantém a sua perda de peso ao longo prazo. Que aí você não vai ter que se ensinar a comer as coisas que você deixou de comer durante uma dieta. Porque não existe nada mais frustrante do que se punir durante alguns meses para ter todo esse peso voltando quando você para com essa dieta restritiva. Cetose não é essas mil maravilhas que as pessoas falam, tá? Ela tem os seus benefícios, claro, mas ela também tem muita coisa que pode prejudicar o seu metabolismo a longo prazo. Tenham cuidado com essas pessoas que vendem a cetose como se fosse o próximo milagre. Bom, eu acabei de assistir o vídeo dela. Eu achei, assim, é claro que tem horas que ela pega pesado, né? Principalmente na parte que ela fala que é só comer direito. E aí que entra a nossa questão da fala. Eu acredito que é aí que entra o monjaro. E aí tem muita gente cometendo erro em relação à tirzepatida, porque o pessoal acha que é só tomar injeção e pronto. E acaba entrando nessa situação que a doutora está explicando. E ela explicou de uma forma brilhante. Eu gostei muito do vídeo e eu quero dizer aqui, uma das minhas inscritas aqui, a Tamisa, que me indicou o vídeo. Quero agradecer muito pela indicação e já peguei aqui, a sua ideia virou vídeo. Então, nós vamos pegar agora e vamos falar em detalhes o que a doutora falou, mas eu quero trazer para o nosso contexto do monjaro. Eu quero trazer aqui com as minhas palavras e eu quero que vocês confiram agora. Bom, gente, eu criei um infográfico aqui que fala sobre o que dizem os artigos sobre dieta cetogênica, inclusive indicado pela doutora, né? São os Ketogenic Diet Clinical Applications, Evidence-Based Indications and Implementation, né? O que ele afirma? Ele afirma que a cetose ela muda o combustível do corpo. Ela usa gordura e cetonas como energia. Pode ajudar em obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, epilepsia e resistência à insulina. Benefícios observados são perda de peso, melhora de triglicerídeos e HDL, inclusive foi o que aconteceu comigo, e melhora da glicemia e sensibilidade à insulina. Um alerta que tem que ser dado, e esse alerta é dado nesse artigo. Adesão difícil a longo prazo, faltam estudos longos, nem todos respondem igual e efeitos colaterais possíveis, constipação, desidratação, deficiências, cálculos renais e alterações eletrolíticas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive para que nós possamos fazer a tal da dieta, que na verdade não é uma dieta, é uma reeducação alimentar. No segundo artigo, Metabolic Effects to Ketogenic Diets, Exploring Whole Body Metabolism, né? Ele afirma que a cetogênese afeta vários sistemas do corpo, aumenta a queima de gordura, reduz a inflamação, melhora marcadores metabólicos e pode estimular a gordura marrom, né? E gordura termogênica, né? Principais efeitos, né? Mais queima de gordura, redução de inflamação, maior saciedade, neuroproteção e modulação hormonal. Mas precisa ter atenção. Podem ocorrer perda de massa muscular e queda da performance em alguns casos, né? O corpo ainda precisa da glicose para funções importantes do corpo. E o terceiro artigo, Ketogenic Diets for Body Weight Loss, a Comparison with Other Diets. Então, o que ele afirma? Ele afirma que a cetogênica, né, a cetogênica, pode facilitar o emagrecimento por aumentar a saciedade, controlar a fome e melhorar o controle glicêmico. Vantagens comparadas a outras dietas: menos fome e compulsão, maior saciedade, perda rápida inicial e melhor controle glicêmico. Mas existem limitações.
Revisão não totalmente imparcial. Faltam estudos muito longos. Resultados variam entre pessoas. Então, não vão ter os mesmos resultados. E isso é muito importante saber para quem justamente quer usar a tirzepatida como medicamento. Porque tem que tomar muito cuidado com a questão dietética e simplesmente não eliminar nada do seu convívio palatar. Então, tem que tomar cuidado com isso. O que eles não dizem? Que carboidrato é veneno? Que cetose é obrigatória para emagrecer? Que cetose é perfeita para todo mundo? Eu acredito que não existe essa cetose, tá bom? E que cetogênica supera todas as dietas sempre. O consenso atual relata que funciona bem para muitas pessoas, mas não é a melhor opção para todos. Déficit calórico, qualidade dos alimentos e aderência são decisivos para aqueles que querem emagrecer. Então, nós vamos aqui para o ponto 2, onde a dieta cetogênica e mostra como ela funciona. Primeiro, pouco carboidrato na alimentação, a insulina cai, o corpo queima mais gordura, o fígado produz cetonas e o corpo usa cetonas como energia. O que a cetogênica pode trazer? Mais queima de gordura, redução da inflamação, neuroproteção e melhora cognitiva, mais saciedade e controle da fome. Melhora do controle glicêmico, que é isso que muita gente busca, os aplicadores de Mounjaro procuram isso. Melhora dos triglicerídeos e HDL, que é o colesterol bom, e modulação hormonal, que é leptina, adiponectina, e pode aumentar o gasto energético. Aí que está o perigo, porque quando há o aumento energético, precisa se consumir mais carboidratos, tá bom? Possíveis desafios e riscos: a constipação, a desidratação e perda de eletrolitos, que é perigoso demais. Você quer fazer academia e não sente forças para poder realizar os exercícios físicos, risco de cálculos renais em alguns casos, perda de massa magra e queda da performance, deficiências nutricionais possíveis e adesão difícil a longo prazo. Esse é o mais perigoso de todos. Para que costuma funcionar melhor? Para obesidade, resistência à insulina, diabetes tipo 2, compulsão alimentar e epilepsia refratária. Não é ideal para todos. Atletas explosivos, algumas mulheres, pessoas com doenças renais, hepáticas ou dificuldade de adesão não podem utilizar desse mecanismo, tá bom? A tirzepatida mais cetogênica. O que acontece? Benefícios e cuidado. O que acontece na prática? Efeitos combinados. Fome muito reduzida, esvaziamento gástrico mais lento, a insulina reduzida, glicose mais controlada, ingestão calórica menor e facilidade maior para entrar em cetose. Tá? Benefícios da combinação: saciedade muito aumentada, melhor controle glicêmico, auxilia no emagrecimento acelerado e redução da compulsão alimentar. Mas precisa ter os cuidados importantes, que é risco de comer proteína de menos, isso é um risco, e o cálculo proteico você precisa fazer. É simplesmente multiplicar seu peso por 2 e vai dar o número de gramas que você tem que comer de proteína por dia. Isso é necessário. Desidratação e perda de eletrólitos, então é importante você tomar água e também repor de forma para manter a eletrólise, né? Geralmente o pessoal recomenda que bota um salzinho na água e toma, tá? Ou uma bebida eletrolítica que seja menos calórica, é claro. Constipação pode piorar muito, por isso que você precisa manter a ingestão de fibras durante o uso do Mounjaro. E a perda de peso rápida demais pode causar perda muscular, queda de cabelo e deficiência. A estratégia mais segura para que você que está usando o Mounjaro utiliza para que essa cetose seja menos agressiva possível é a seguinte: proteína alta,
Quando eu falo do cálculo da proteína, é o cálculo diário. Você não vai comer isso numa refeição. Você vai comer isso distribuído em refeições, de preferência de 5 a 6 vezes por dia. Tá? Proteínas, carnes, ovos, peixe, whey, iogurte proteico são fontes muito boas de carboidrato, de proteína. Um carbo inteligente, legumes, frutas controladas, arroz moderado, aveia, feijão, se tolerado, né? Musculação, principalmente na hipertrofia, que é maravilhoso. A musculação ela é essencial para preservar a massa magra e melhorar a composição corporal. Ela vai realinhar o seu corpo. Hidratação e eletrólitos, água, sal, magnésio, potássio e outros minerais. E fibras e saúde intestinal. As fibras que vão ser encontradas nas verduras, na chia, no psyllium, no magnésio, que pode ajudar bastante. A combinação pode ser excelente, mas precisa de equilíbrio e acompanhamento para evitar efeitos negativos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Estamos rumo a 50 inscritos. Vamos lá, galera, vamos nessa!